acabou atingindo uma passarela. Situação complicadíssima, inclusive deixou pessoas feridas, e a gente vai falar um pouco mais disso, sobre esse tráfego de veículos pesados acima da altura permitida. Hoje vamos conversar agora com o Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia. Bom dia, Breno. Bom dia, senhores ouvintes. Bom dia, Luiz. Que situação vexatória para a nossa cidade, não é, Breno? Realmente é muito incômodo e isso afeta a vida de todo mundo na cidade, não é? Exatamente. Manuel, anteriormente eu falava aqui, inclusive, que ouvindo algumas pessoas sobre o assunto, até mesmo autoridades, falando que, porque o motorista, não dá pra gente colocar a culpa disso tudo, esse peso todo, não só do veículo, fazendo trocadilho, perdão pelo trocadilho, mas não dá pra colocar esse peso todo na costa só do motorista, né? Há uma junção aí de coisas que, inclusive, o poder público também podia ter feito algo para ter evitado situação como essa? Breno, na realidade, é o dito popular, né? Cai sempre no mais fraco, né, dessa história toda, a culpa de determinadas situações. E no trânsito não fugiria isso, né? Mas eu acho que nós temos que ponderar alguns pontos que são importantes para a cidade, né? Manaus hoje é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. Manaus, nos últimos tempos, ela tem acompanhado, toda a cidade tem acompanhado, de que alguns pontos negros de acidentes são originários de vários motivos, né? Nós já tivemos um período, Breno, de que a estrada do V8, né, que é a famosa Rodrigo Otávio, ela se tornou um ponto negro de acidente por conta da circulação, da tonelagem dos veículos de carga. Os veículos de carga, Breno, eles são muito importantes para a nossa atividade empresarial, a nossa atividade comercial. Ela é fundamental para a Zona Franca de Manaus, para o comércio, para a indústria, para os serviços. É fundamental, né? E é por isso que aí entra o fator que você coloca de uma maneira muito pontual e acertada, né? O poder público tem que se preocupar com um segmento que gera economia, alavanca o nosso desenvolvimento, é fundamental para a cidade. E aí o poder público, certo tempo atrás, ele baixou uma regulamentação sobre os pontos negros de acidente, a limitação em determinadas vias de Manaus, nos principais corredores, a tonelagem que deveria ser circulante naquelas vias, naqueles pontos, naqueles horários, naqueles dias da semana. Esse é um ponto fundamental, né? Esses acidentes sobre a altura de veículos, principalmente onde estão se passando em passarelas, estão se passando em passagens de níveis, já há mais de 4 anos têm ocorrido acidentes que têm trazido um transtorno muito grande à população. Ora, como é que nós vamos querer, Breno, de que o condutor, que são motoristas profissionais, são carteira D, eles ou sendo autônomos ou sendo ligados às empresas, eles possam receber informações, eles possam receber orientações para que ele não possa circular em determinadas vias da cidade, porque ali tem a dificuldade na sinalização, ali tem a dificuldade na altura, ali tem dificuldade na largura, ali tem dificuldade de manobra, ali pode ser evitado e deve ser evitado. Esse é um ponto. Então, o primeiro ponto é que o poder público já está devendo para a cidade uma regulamentação específica para esses pontos negros. Manaus já tem várias passagens de níveis. Manaus, ela convive com carretas elevadas, volumosas, com altura acima, às vezes, do padrão, que precisa ser regulamentado. Isso cabe à autoridade de trânsito ela regulamentar. Por quê? Porque quando vem a regulamentação, Breno, vem a obrigação da fiscalização, vem a obrigação do monitoramento, não é? Você veja de que na própria Rodrigo Otávio hoje diminuíram o número de acidentes, sinistros, ocorrências ao longo dela. Por quê? O poder público
ele estadual e municipal, eles começaram a monitorar, começaram a fiscalizar, eles começaram a ter a sua presença constante na via, monitorando a velocidade, fazendo a blitz antecipada, tentando antecipar o problema, né? Então esse é um ponto, ou seja, tem a regulamentação e, consequentemente, a obrigatoriedade da fiscalização. E eu diria, o que está faltando na cidade, e há muito mais tempo, é uma regulamentação sobre como nós temos que cuidar dessas passagens onde são importantes, necessárias, para que o pedestre possa atravessar uma via, que é uma rodovia federal, que é uma rodovia estadual, que é o principal corredor de ônibus e de transporte de nossa cidade, que é o complexo Torquato Tapajós, Constantino Neri, para que nós tenhamos mais segurança viária. Ali merece, precisa e requer mais atenção da autoridade. É necessário isso. Ou seja, para que nós possamos fazer o monitoramento eletrônico, para que nós possamos fazer implantação de câmeras inteligentes que possa fazer leitura disso, para que nós possamos ter uma fiscalização constante nesses pontos negros, exatamente por isso, porque ali é uma passagem onde tem veículos que vêm da M010, da BR-174, vem de Presidente Figueiredo, vem da Venezuela, vem de Roraima, ou seja, entra naquele segmento. E olha só, Bruno, nós temos, Bruno, que dizer que hoje nós temos uma opção que é exatamente o Rapidão, né, que é o novo complexo da região metropolitana, onde se dá a opção mais segura, sem nenhum problema, né, que é o escoamento da carga sem passar pela Constantino Neri, sem passar por essa via principal, onde deveria ser, na operação do trânsito, deveria ser prioridade ao transporte coletivo, ao transporte individual de passageiros, ao automóvel da população que mora na Zona Norte e na Zona Leste, para que ele pudesse fluir com mais rapidez. Então, na realidade, o problema não é só apontar ao comandante, ao condutor da carreta. Foi imprudência? Foi. Essa é uma grande alerta que já tinha sido dado. Você falou muito bem. Nas passagens de níveis, aquelas passagens de níveis ali ao longo da Constantino Neri, mais de 8 sinistros, mais de 8 acidentes ocorreram nos últimos anos. Então é necessário que o poder público venha agir preventivamente para melhorar a segurança viária. Sabe? É importante isso que se diga, é importante isso que nós venhamos praticar. Para não acharmos um único culpado, Breno. Exatamente. Isso é injusto. Exatamente. Inclusive, tem muita gente aqui mandando mensagem. Vou ler as mensagens dos ouvintes. Inclusive, desde já, muito obrigado, viu? O Camilo diz aqui, ó, com todo respeito às opiniões contrárias, penso que sim, o motorista tem sim a maior culpa. Trata de motorista profissional, sabedor das cautelas que devem tomar. Ali tem sinalização. O fato é que os motoristas desrespeitam sempre as regras de trânsito. Ainda, a opinião aqui também do Orlando, diz aqui, ó. Bom dia, Breno. Esse motorista foi um irresponsável. Ele é condutor, sabe todas as informações do veículo. Tudo foi do conhecimento dele, pois ele sabia que carregava. Tem que ser suspensa a CNH e fazer uma reciclagem para que possa reaver sua habilitação. Em toda a passarela ou passagem de nível tem as informações. Sobre a empresa, uma multa pesada. Só assim, mexendo no bolso, que vai aprender. Poderia ter acontecido uma tragédia ali. E é isso que a gente está falando, exatamente isso, né? A gente não está, muito pelo contrário, falando que o motorista não tem nada a ver. Ele é de fato responsável, ou irresponsável no caso, ele tem a sua culpa, mas se nós olharmos num cenário geral, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece, em que o veículo acaba colidindo, acaba não respeitando a altura máxima permitida, é um problema da cidade que precisa de fiscalização. E nesse caso, para a gente encerrar, estamos com o tempo apertado, viu, Manuel? Mas eu preciso te fazer essa pergunta. Tem alguma proposta? Porque assim, a gente fala fiscalização, mas como é que ela pode ser de fato eficaz?
câmeras de monitoramento, sinalização que inclusive tinham colocado ali na rua João Valério, né, na passagem, para evitar que os condutores pudessem bater de novo, e bateram. O que poderia se fazer? Inteligência artificial, câmera de monitoramento, ou então colocando homens, e é quase impossível, né? Porque a gente sabe que o número de braços ali, de pessoas para trabalhar, já está limitado. O que se pode propor para evitar situações como essa? Ou então uma educação dos motoristas? Não resta dúvida, a educação é fundamental. Não resta dúvida que na realidade, o mau motorista ele tem que ser combatido. Mas nós não combatemos o mau motorista sem fiscalização ostensiva. Nós não combatemos a imprudência do motorista sem a presença do agente na rua, sem a presença da inteligência artificial, sem a presença do monitoramento eletrônico. Bruno, a primeira ideia que nós temos é exatamente essa que nós falamos na primeira parte. Primeiramente, pontuar esses locais e efetivamente reforçar a sinalização, reforçar isso como um ponto de orientação para que os donos das empresas, para que o transporte de carga e quem é responsável por isso tem hoje um sindicato, tanto patronal como laboral, para que possa orientar os seus filiados, possa orientar para que ele possa isso ser repassado ao Centro de Formação de Condutores, dizendo, olha, que a cidade de Manaus, ela tem uma regulamentação, inclusive qual a punição que vai ser, o que precisa ser, o poder público precisa dizer qual a punição que deu a esse condutor que de uma maneira imprudente fez isso, que derrubou. Então, no fundo, hoje nós não estamos achando apenas para diagnosticar o culpado. Nós estamos preocupados com o que vai acontecer daqui para frente. Porque a cada dia isso está se espalhando. Antes era só na passagem de nível, agora é na passarela. Nós temos várias passarelas na cidade. Nós temos infinitas, centenas e centenas de pessoas com baixa mobilidade, deficientes, pedestres que dependem desse equipamento urbano para atravessar de uma rua para outra. E, na realidade, a fiscalização presencial, antecipada, o monitoramento é fundamental. A população tem que saber que existe uma fiscalização, que não existe simplesmente eu vou socorrer, eu apenas vou chegar lá e tomar providência. Não, a providência ela tem que ser antecipada. É essa sensação que nós temos que ter. Tem polícia, tem para quem reclamar e tem para quem a gente saber o seguinte: quem está fazendo irregularidade, quem está sendo imprudente, será punido e será mostrado para a sociedade que não vale a pena ser imprudente, não vale a pena. Por exemplo, Bruno, o condutor era habilitado? Estava habilitado? O condutor estava com seu exame toxicológico atualizado? As autoridades tinham que divulgar isso, olha, estava tudo ok com ele, não é? A sinalização estava completamente correta? Tem algum problema que precisa ser ajustado no projeto? Ou seja, são questionamentos que nós temos que fazer. Isso é normal, natural, quando uma cidade ela começa a aumentar o volume de seus carros, começa a aumentar os problemas localizados e que devem ser tratados, sabe o que, Bruno? De uma maneira profissional, de uma maneira coletiva e, acima de tudo, pelo bem do cidadão da cidade. Manuel Manuel Paiva, muito obrigado pela participação, por trazer tanta informação para a gente, e é claro que vale a